Hoje é segunda-feira, dia 2 de março de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, aplicativo versus site, mente binária, sideloading e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sobre a limpeza dos AirPods com massa adesiva, eu uso massa adesiva em tudo quanto é lugar. Eu tenho a fonte do monitor. A fonte do monitor, ela fica debaixo da mesa, escondida debaixo da mesa, presa, é uma caixinha. Aí um fio do monitor até essa caixinha e outro fio dessa caixinha para colocar na tomada. E aí essa caixinha tá fixada com massa adesiva na parte de baixo da mesa. Então fica aquele look clean, fiozinho desce, aí passa por debaixo da mesa até essa caixinha e depois o fio continua descendo, enrolado pelo pé da mesa até a tomada. E não esquece que hoje, segunda-feira, 9 horas da noite, tem um aulão gratuito sobre e-mail, 9 horas da noite, coca.tech/e-mail. Se você perde horas por dia lidando com e-mails, acho que você devia aparecer. Te espero lá, coca.tech/e-mail, 9 horas da noite. Notícias. Cocatec. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde lançou nessa segunda-feira um aplicativo para Android e para iOS sobre o coronavírus, falando do coronavírus, quais são os sintomas, onde estão as unidades de tratamento. São confirmados 2 casos, tem 300 em observação. Segundo o Ministério da Saúde, você não tem evidências de circulação do vírus aqui no Brasil, mas ainda assim tem um aplicativo. Algumas considerações, eu fiquei pensando, 2 meses, chegou rápido o aplicativo. É um aplicativo simples de você fazer, são só meras informações, na verdade é muito mais um site do que um aplicativo. Eu queria ver os números de download desse aplicativo. Seria curioso. Eu não me vejo baixando um aplicativo. Tudo bem, baixei até para ver o aplicativo, mas eu, tirando a curiosidade, não consigo imaginar uma pessoa baixando um aplicativo sobre coronavírus. Acho que um site combina muito mais. Por outro lado, eu também não me imagino entrando no Ministério da Saúde para buscar informações sobre coronavírus, porque a gente acaba se informando por fontes secundárias, não fontes primárias. O correto, né, no caso, seria lá na fonte primária, que é o Ministério da Saúde, é a raiz da informação oficial, mas a gente acaba se informando pelos jornais. Tem também o que rola ali no WhatsApp, tem as fake news, não só no WhatsApp, né, tava falando ontem da Amazon, tantão de produto prometendo curas milagrosas associadas ao coronavírus. Então fica aquela coisa que ainda não consigo entender direito, mas iniciativa, claro, ótima, não é esse o ponto. É um desdobramento da maneira que a gente se informa do que o coronavírus propriamente tal. Aliás, GDC, Game Developer Conference, ia acontecer agora em maio, em São Francisco, cancelada. Semana passada, retrasada, Sony já tinha, não vou aparecer, Microsoft também falou que não ia participar, GDC cancelada, ia acontecer daqui a 15 dias. E teve a segunda morte nos Estados Unidos, então tem aquele clima mais assim, então entendo essa decisão, mas ainda não consigo ver o coronavírus como uma ameaça real para o mundo como um todo, até do ponto de vista de economia. Claro, hoje a importação para tudo quanto é lado, precisa de peça daqui, vai para lá, e aí tem um problema no porto, trava o porto, a mercadoria não vai, você trava o comércio, você tem um efeito na economia, nas bolsas de valores. Coreia tá com 2.000 casos de coronavírus confirmados. O S20, comparado com o ano passado, vendeu metade, é um número bem baixo. Guardando as devidas proporções, saltou do S10 pro S20. É como se tivesse mudado o shape do iPhone, né? Que seria um produto que venderia mais. E não foi isso exatamente que a gente viu. Parte das lojas da Apple lá na China que estavam fechadas abriram, quase metade estão de volta, abertas, funcionando. Mas eu ainda sinto uma coisa meio desproporcional. Tudo bem que a gente economicamente está vivendo uma bolha e essa bolha vai estourar uma hora. Você vê as startups sem grana. Teve o caso mais recente da WeWork, que entra um pouco naquilo que eu comentei de não dar grana e aí você não consegue valorizar muito bem. Então inventa-se uma fórmula
whatever, não vale esse tanto aqui, e agora que a grana tá acabando, não, vamos ver se vale isso aqui mesmo. Até a Apple vai fazer uma série da Apple TV Plus baseada na história da WeWork, mas eu sinto que tem uma parte dessa movimentação ao redor do coronavírus que tá acontecendo não por causa do coronavírus, mas em função dessa bolha que a gente tá vivendo e tá caindo no colo de coronavírus. Falando de Apple, falando um papinho que os iPhones desse ano vão suportar um novo padrão de Wi-Fi de curto alcance, 60 GHz. Depois eu falo desse protocolo um pouquinho mais. Tem o 802.11ac, tem o AX, você já deve ter ouvido falar, e os mais modernos são o AD e o AY. E agora virou, né, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. Essa semana ainda a gente fala disso. No caso da Apple, tá limitando a performance dos iPhones, né? Você tinha lá um iPhone 6, bateria churreadinha, não conseguia fornecer a energia necessária em momentos de pico. Aí o aparelho desligava, a Apple o que fez? Limitou a potência. Não vou mais lá os 100%, porque se eu for no 100%, posso exigir mais energia que a bateria não vai conseguir me fornecer. Melhor limitar a velocidade, o usuário nem vai perceber, vai ter uma experiência melhor. O modo amarelo mostra isso. O tempo também que se levou para perceber que a Apple estava fazendo isso, óbvio que foi picaretagem por parte da Apple. Tem que desenvolver uma relação clara com o usuário. Nessa daí garoteou e fez um acordo, rolou um processo, fez um acordo, vai pagar $500 milhão de Trumps. Na verdade, quem tá fazendo parte dessa ação, uma ação coletiva, vai receber coisa de $25 da Apple. Apple Watch, que eu sempre falo, tanto gosto, parte de saúde, e foi feito um estudo em pacientes em pós-operatório, e talvez isso justifique, né, seja um caso especial, você não tem uma detecção. O Apple Watch, ele não é 100% para detectar fibrilação atrial. E nesse estudo, ele falhou em 60% dos casos. A Apple diz que se o coração estiver acima de 120 batimentos por minuto, vai ter uma falha próxima a 30%. Óbvio que não é para esperar algo 100% preciso. É um facilitador que tá no braço e a gente tem que saber usar a nosso favor. Que nem o esquema de você medir pressão por luminosidade. Aí sempre vem aquela galera falando, não, mas isso não substitui o equipamento profissional. Claro que não substitui o equipamento profissional. Se você tem uma condição crônica, você vai precisar de um monitoramento detalhado. Mas dentro de uma margem de erro, para avisar que tá, fica ligado aí que eu tô sentindo que tem essa pressão aí tá meio esquisito. Fiz umas medições aqui, eu vi que tá meio esquisito, dá uma olhadinha aí, acompanha. Via de regra, a gente tem uma mente muito binária, a gente quer substituir as coisas, e não é para substituir. Pode reparar, é sempre assim. A inteligência artificial fazendo um diagnóstico vai substituir o médico. Não vai, é um complemento. De repente, aquele carinha que já não ia no médico mesmo, agora vai ter uma assistência um pouco melhor. Outra da Apple que eu achei bem peculiar, uma patente patente para banco de carro, onde o tecido, ele se ajusta ao banco. Você não faz as regulagens do banco, acaba que você deforma o banco de alguma maneira para ficar mais confortável a você, e com isso você também deforma o tecido. Eu quero mais preenchimento lombar. Então infla a parte do preenchimento lombar, e essa área ela é apropriada para ampliar e diminuir, mas o tecido que tá em cima não. Quando você infla, o tecido estica, depois você afrouxa, ele vai ficar folgado. Então é um motorzinho que mantém sempre o tecido sob tensão. Opa, peraí, tô inflando aqui, vai ter mais tensão no tecido, então vou dar uma folguinha. Em vez de estar preso fixo, eu solto ele um pouquinho. Pensa cortina, aquelas cortinas que você puxa de cima pra baixo, mais ou menos a mesma ideia, só pra te dar uma alegoria. Curioso até onde vai o detalhe, né? Até onde que a galera pensa pra te fornecer um produto, pra te fornecer um serviço bacana. De universo Android, o Google falou na questão da Huawei, fazendo sideloading de aplicativos, colocando os aplicativos por fora da loja, falando, não faz isso não, isso aí é um risco. De alguma maneira você tem uma curadoria Google, né, quando instala através da loja do Google, mas né, é aquilo, lembra? O Mac agora tem mais vírus, tem mais praga do que o Windows. É até a segunda página, tem mais softwares mal intencionados, não é vírus propriamente tal, na maneira que a gente tá imaginando. Não tá fazendo um dano no seu computador, não tá apagando seus dados, tá te mostrando uma propaganda, sei lá, não que seja aceitável, não é esse o ponto. Tem que falar com cuidado, porque senão cai nessa coisa de mente binária. Então quer dizer que pode exibir anúncio? Não pode. É super difícil classificar coisas ruins, mas é como eu falo, né? No judiciário, você tem penas diferentes para os crimes cometidos, então de alguma maneira, certos crimes são piores do que outros, mas todos os crimes são ruins. Se não fossem ruins, não seriam crimes, né? Ainda de sideloading, a Apple travou o certificado que acaba fazendo sideloading, permite instalação por fora da loja dos aplicativos Clearview, reconhecimento facial. Descobriram os clientes da Clearview, FBI, imigração, lojas também, Walmart, a NBA também. Ao todo, entre essa galera, né, agências policiais, empresas e até pessoas, 2
2.200 clientes. Aí a Apple travou o certificado que, né, é para uso da empresa, não é para você burlar as regras da App Store, não é para você fazer um sideloading. Clearview tem 2 semanas para se explicar. Isso especificamente não é sobre reconhecimento facial, mas um dos pais da detecção de objetos tem o YOLO. YOLO é uma sigla, You Only Look Once. Você só olha uma vez e tem que detectar qual é o objeto. E quem determinou o caminho que a gente está seguindo hoje foi o Joe Redmond, e ele está parando de trabalhar, de pesquisar sobre visão computacional em função do uso militar que a tecnologia dele está tendo. E aí a gente coloca de lado, de repente, uma visão política, trocentos outros fatores, mas eu sempre gosto de ver quem realmente entende e lida com aquilo se posicionando, porque a gente não tem a menor ideia, no caso do Facebook, qual o tamanho do monitoramento que o Facebook consegue fazer das nossas vidas. A gente não sabe na prática. A gente passou a saber pós Cambridge Analytica com base naquilo que nos foi contado. Mas quem sabe o que dá pra fazer na prática é o Facebook. Então é legal ver essa galera falando. Imagina um drone assassino. Não, quero que você pegue essa pessoa aqui, você dá foto pra pessoa, o drone vai, acha a pessoa e mata. E um pequeno detalhe, a lista de 2.200 clientes da Clearview foi obtida através de uma falha de segurança. Os servidores em si não foram acessados, mas rolou uma falha de segurança, consertaram a falha, mas, né, numa dessa que os dados são acessados. Um hacker, ex-NSA, agora consultor de segurança, fez uma proposta bacana. Por que eu vou construir as minhas pragas, os meus vírus, se eu posso pegar essas pragas feitas pelas agências governamentais, que são muito bem feitas, muito bem testadas? Por que eu não pego essas e mudo o comportamento delas? Em vez de fazer aquilo que os governos querem, eu faço com que elas façam aquilo que eu quero. Boa parte dessas pragas acaba pegando o que vai ser feito de um servidor. Então, né, eu pego ali, em vez de me conectar no servidor lá do agência tal, faço a praga se conectar no meu servidor e eu digo o que ela vai fazer. Parte dessa nova adaptação que as polícias estão fazendo, especificamente aqui no Brasil, você não tinha a figura do policial infiltrado. E é 2013, 2014, com a lei das organizações criminosas, que se permite o uso do policial federal infiltrado. E tá ficando cada vez mais comum o uso desse recurso. Se fala muito de sigilo telefônico, mensagem de WhatsApp, geolocalização, mas isso é mais usado como indício para coletar prova do que prova propriamente tal. Caso da Marielle, primeiro se queria os registros, ou Google, manda aí o registro da galera que tava na área. Agora o que tá se querendo é o registro do último local onde se viu o carro num pedágio na Transolímpica aqui no Rio de Janeiro, 10, 11 horas da noite. Tinha uma falha no Wi-Fi Broadcom, terminando a conexão, poderia-se, no alcance da rede, quebrar, invadir a segurança. Isso pega Apple, pega Amazon, Echo, pega o Raspberry Pi. A Apple já corrigiu no iOS 13.2 e também no macOS 10.15.1. Tem alguns fatores limitantes, né? Tem que estar no alcance da rede. Nada a princípio que você tenha que se preocupar, mas bate naquilo que eu sempre falo. Software bom é software atualizado. E Coca, o Google descobriu os links privados do WhatsApp, tá indexando? Então, não. O que acontece é que tem um link de um grupo que é privado. Você publica, você coloca esse link na internet, ele passa a ser indexado porque você colocou na internet. O Google não foi lá no WhatsApp pegar essa informação. As pessoas estão divulgando essa informação. O problema é que tem um grupo. Aí você pega um link desse grupo, publica, cai na rede. Alguém pega esse link, vai conseguir acessar o grupo, vai ter acesso ao número de telefone de todo mundo daquele grupo. O que talvez pudesse ser feito é um gerenciamento melhor desses links. Você hoje pode invalidar os links, mas isso tem que ser feito forçosamente. Se você gera um novo link, o link anterior continua válido. Ele não é invalidado. A Comissão Europeia adotou o Signal como mensageiro padrão. WhatsApp que no Brasil é unanimidade, né? Praticamente em 100% dos aparelhos, 92% das pessoas usam diariamente o WhatsApp, é unânime. Telegram, um quinto disso, mas vamos combinar, é um bom número. A galera cada vez mais ficando educada, mas para quem trabalha na Comissão Europeia, o recomendado é o Signal. TSA, que cuida da segurança dos aeroportos, passou uma recomendação para os funcionários para não utilizarem o TikTok. Terem uns vídeos onde funcionários, não oficialmente, mas explicam alguns dos processos de embarque. E a questão do TikTok é o monitoramento. O aplicativo do TikTok seria, entre aspas, um novo Facebook no sentido de chupanhar os dados. E aí, né, chupanhar os dados no ambiente de governo, mais complicado. A Homeland Security baniu o TikTok de todos os dispositivos governamentais. Não pode ter o TikTok instalado. Oficialmente o TikTok diz, não, a gente não coleta nenhum dado. O carinha do Reddit, o CEO, levantou essa bola também, falou, não, o TikTok, ele é muito parasitário, ele coleta muita informação, não vou colocar no meu aparelho, não tenho até medo. Longe de justificar, você sabe muito bem disso, mas não vejo o TikTok fazendo muito mais do que um Facebook faz. Talvez a grande diferença
diferença é, né, que o Facebook é americano e o TikTok chinês. Twitter parece que tá no meio de uma briga política também por controle. Estão querendo tirar o CEO Jack Dorsey. O Twitter, ele é democrático. E aí não no sentido de democráticos, mas no sentido de partido dos democratas. E teve um bilionário republicano que comprou ações do Twitter, indicou alguns conselheiros pro board. Mais ou menos o seguinte, colocando nuances brasileiras. Tem um jornal aqui que é de esquerda, aí vem um cara com grana de direita e compra o jornal para passar a veicular mais informações de direita, obviamente. E para finalizar, registrar algumas coisinhas aqui do Brasil. Uber lançando aluguel de patinete elétrico em São Paulo, tava só em Santos, chegando em São Paulo. Buzzer, proibida de operar pela justiça em Santa Catarina. Forbus também. Forbus foi até antes, foi proibida antes. O sindicato das empresas de transporte disse que é concorrência desleal. Entrou com processo, saíram as decisões. Em São Paulo, as operadoras vão ter que deixar os fios bonitinhos. Quem é dono do poste é a empresa de energia elétrica e as operadoras vão passando os cabos. Tem uma poluição visual. Por mim, enterrava tudo quanto é cabo, mas as empresas dizem que é inviável, muito caro fazer isso. Aí, lá em São Paulo, no Paraíso, as operadoras vão ter que organizar os fios de 1.900 postes, deixar bonitinho. O Procon sugere que se crie uma espécie de conduíte ligando os postes, então passariam todos os fios juntos. Vamos combinar, é feio demais. Você tem em alguns países um modelo onde a rede, ela não é da operadora. As operadoras usam as redes, você tem uma malha conectando a cidade já e as operadoras se utilizam dessa rede, uma rede neutra. E Google, Microsoft com Bing e Yahoo, no caso do Marcos Mion e a sua suposta traição para retirar do resultado de busca. Primeira decisão, Mion ganhou, Google recorreu e aí ganhou. Talvez entre em uma questão do direito de ser esquecido, como tem na Europa, mas é aquilo, né? O Mion é uma figura pública, e aqui no Brasil a figura pública não tem esse direito à intimidade. Quer dizer, na verdade tem o direito à intimidade, só que liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade de expressão se sobrepõe ao direito de intimidade no caso da figura pública. Mi Hashimoto, Konami Code, Requiescat, empate.